Já. Ora, nós temos o Dr. Manuel Manita, que é neurologista connosco. Doutor, muito boa tarde, antes de mais. Eu gostava que nós ouvimos aqui o relato do que é a experiência da Isabel, mas eu preciso que o doutor nos ajude. Primeiro, a identificarmos e estarmos alerta para aqueles que podem ser os sintomas ou os sinais de um AVC, porque eu não sei se é sempre como este caso, se pode começar a dar dias antes. Preciso da sua ajuda, explique-me. Boa tarde. Os sintomas, aqueles chamados sinais de alarme, que são muitas vezes referidos e que é importante insistirmos nessa referência e nessa chamada de atenção, uma coisa que se chama os 3 Fs, que é face, força e fala. Face, força e fala. Explique-me cada um deles. A simetria da face, não é? Um desvio da boca, não é? Normalmente aquele desvio da boca ficar ligeiramente torta, não é? Exatamente, isso em relação à face. Em relação à força, haver uma falta de força num dos lados do corpo, não é? E, portanto, neste caso é muito bem descrito. Embora na altura a Dona Isabel não se tivesse apercebido provavelmente disso, mas é muito bem descrito. E depois também a própria fala. Fala no sentido de uma dificuldade da chamada articulação, portanto aquela fala arrastada, ou então mesmo uma dificuldade em exprimir-se, em ir buscar palavras, em conseguir encontrar os termos ou compreender os termos. Portanto, estes 3 Fs são assim os grandes sinais de alarme. Claro que depois um acidente vascular cerebral quer dizer qualquer coisa de vascular que aconteça em termos cerebrais. Portanto, há muitas outras manifestações que podem estar associadas a isso, mas essas são... Se eu quiser definir acidente vascular cerebral, é o que exatamente? Exatamente o que quer dizer os 3 termos, não é? Um atingimento cerebral que é de origem vascular, não é? Neste caso, um acidente chamado isquémico, mas pode haver chamados acidentes hemorrágicos e depois ainda há outras formas menos frequentes, chamadas tromboses venosas e chamadas hemorragias subaracnoideias, mas essas, digamos, deixamos de parte que não são o core da situação. A maior parte das vezes são ou acidentes isquémicos ou acidentes hemorrágicos. E, portanto, isso que atinja um determinado território vascular no cérebro, né? Por definição é assim. Exatamente. Agora, doutor, ainda antes de pegar nesses 3 Fs, como me disse, pergunto eu, antes de acontecer, pode haver algum sintoma que seja importante estarmos atentos? Aqui a Isabel só identificou um cansaço extremo, que eu não sei se tinha ligação ou não. Pergunto, há algum sinal antes de acontecer a que possamos estar atentos ou não? Em princípio a resposta é quase não é? Porque na prática, por definição também, os acidentes vasculares são agudos. Pela sua natureza, não vão acontecendo aos bocadinhos. Não vão nascendo sinais, acontecem ponto. Claro que, ao contrário, digamos, há uma outra situação que se chama os acidentes transitórios, que esses sim são sinais de alarme. Ou seja, quando estas coisas acontecem transitoriamente, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, depois a pessoa recupera, fica bem, isso é um sinal de alarme extremo, não é? Porque quer dizer que estamos em risco de vir a desenvolver um AVC, digamos, estabelecido, não é? Isso sim é um sinal de alarme. Mas então deixa-me perguntar outra coisa, em relação a esses acidentes transitórios, porque nós fazemos confusão. Então como é que isto pode acontecer e depois parece que não aconteceu nada e eu estou bem? Isto é possível? É possível. Ou fica ali uma sequela mesmo? Não, é perfeitamente possível haver uma situação destas que seja transitória porque o vaso que estava envolvido de repente repermeabilizou, o problema que estava a acontecer foi equilibrado pelo nosso organismo e de repente estamos outra vez bem. A questão é que isto é um sinal de alarme muito grande, não é? Como é natural. Muito bem. Bem, já vamos voltar à conversa com o Dr. Manuel Manita. Isabel, estávamos aqui no seu testemunho em que o seu marido muito prontamente percebeu o que se passava, chamou a ambulância, foi para o hospital e aí já tem só flashes. Portanto, enfim, esta informação... Doutor, ainda preciso de si agora, antes de avançar com a Isabel. Isto é normal, ou seja, depois de um AVC, a nossa mente ou a nossa memória, enfim, saberá a palavra mais certa para usar com certeza, ficar assim, como se fossem só flashes, isto não ficar limpo. Isso é outra questão, não é? Porque estes sinais de alarme que nós falámos são aqueles assim mais óbvios, diretos, que são muito fáceis de identificar e que nos devem fazer alertar. Mas depois o cérebro... felizmente não serve só para mexermos os braços, as pernas e a cara, serve para muitas outras coisas. E até o compreender a situação, o perceber a situação, a memória, pode estar afetado ou não, depende um bocadinho dos territórios cerebrais envolvidos, mas é frequente e depois muitas vezes, se calhar às vezes, até para ser sincero, é mais esse o problema do que a parte motora mais pura e dura, como se costuma dizer. É curioso porque não se fala tanto nisso, fala-se quase sempre na parte motora, mas eu já lhe vou pedir que detalhe isso, lá está, porque as pessoas concentram-se muito na parte motora, porque talvez seja a parte mais visível. Exatamente, é o que se vê mais.